Antes de qualquer palavra ser dita, é preciso alinhar o olhar para o céu. Em dias em que o coração está cansado e as circunstâncias falam alto, Deus nos convida a parar, respirar e ouvir sua direção. A Bíblia não ignora o medo nem as pressões da vida, mas nos ensina onde colocar a confiança quando tudo parece instável. Um exemplo claro disso está na história do rei Asa. Ele começou bem, removeu ídolos, conduziu o povo de volta ao Senhor e experimentou vitórias. Porém, quando uma nova ameaça surgiu, algo mudou. Em vez de buscar a Deus, Asa escolheu confiar em alianças humanas. O problema não foi o tamanho do exército inimigo, mas o desvio do coração. O profeta declarou que os olhos do Senhor percorrem toda a terra para fortalecer aqueles cujo coração é totalmente dele. A força de Asa não falhou por falta de recursos, mas porque a confiança foi transferida de Deus para os homens. Essa história nos confronta até hoje. Deus não procura pessoas perfeitas, mas corações inteiros, sem alianças divididas. Quando os desafios aparecem, somos tentados a assumir o controle, a depender de estratégias e pessoas, mas nada disso pode sustentar o peso que pertence somente a Deus. A direção do coração define o resultado do caminho. E hoje, mais do que nunca, o Senhor nos chama a voltar o olhar para Ele. A lição que fica é simples, mas profunda. Deus está atento à direção do nosso olhar. O salmista declarou que ergue os olhos para os montes, mas reconhece que o socorro não vem deles, e sim do Senhor, Criador dos céus e da terra. Confiar em Deus começa por onde escolhemos focar. Quando a ansiedade cresce, a tendência é fixar os olhos em resultados, prazos e cenários negativos. Mas a palavra nos convida a olhar para Cristo. Em vez de alimentar o medo, somos chamados a alimentar a fé. Quando colocamos nossa atenção em Jesus, sua verdade passa a moldar a forma como enxergamos o dia. A paz prometida por Deus não nasce da ausência de problemas, mas de uma mente firmada nele. Por isso, troque a agitação pela rendição em oração. Apresente a Deus cada necessidade com gratidão, sabendo que Ele não apenas responde, mas guarda o coração. Confiar não é passividade, é escolher depender de Deus em cada passo. A palavra diz para não nos apoiarmos no próprio entendimento, mas reconhecermos o Senhor em todos os caminhos. Isso significa decidir com fé, agir com sabedoria e descansar na direção divina. O perigo não está em ter planos, mas em substituir Deus por eles. Quando o coração confia no Senhor, mesmo em tempos difíceis, permanece firme, frutífero e cheio de vida, porque sua raiz está na fonte certa. Confiar em Deus também exige vigiar contra um engano sutil, trocar a dependência do Senhor por bons planos. A Bíblia é clara ao afirmar que há perigo quando o coração passa a confiar mais na força humana do que em Deus. Jeremias descreve que aquele que confia no Senhor é como uma árvore plantada junto às águas, que permanece verde mesmo em tempos de seca. A frutificação não depende das circunstâncias perfeitas, mas da fonte certa. Por isso, quando o medo tentar dominar, fale a verdade da palavra sobre sua vida. Declare que Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Afirme que alguns confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. A verdade falada em fé reposiciona o coração e realinha o olhar. Deus nunca falhou e não começará agora. Ele sustenta, guia e fortalece aqueles que o buscam com sinceridade. Quando o coração permanece inteiro diante dele, mesmo em meio às lutas, há paz, direção e esperança. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários Amém, Glória a Deus ou Eu confio no Senhor, declarando publicamente onde está a sua confiança. Manter o coração totalmente do Senhor é um exercício diário. A promessa feita nos dias de Asa continua viva.
Os olhos do Senhor percorrem toda a terra para fortalecer aqueles que lhe pertencem por completo. Isso significa que Deus está atento, presente e disposto a sustentar quem decide confiar. Confiar não é negar a realidade das lutas, mas reconhecer uma realidade maior. Quando surgem pressões, Deus nos chama a responder com oração em vez de pânico. Ele nos convida a esperar por sua direção em vez de agir por impulso. Mesmo quando tropeçamos, podemos voltar rapidamente para Ele. Mesmo quando há dúvidas, podemos buscar seu conselho. O Senhor não abandona aqueles que o invocam. A palavra afirma que quando os justos clamam, o Senhor ouve e os livra. Às vezes, Ele não remove imediatamente o obstáculo, mas concede força para atravessá-lo, sabedoria para agir e paz para permanecer firmes. Cada desafio se torna uma oportunidade de amadurecer a fé. Quando escolhemos confiar, Deus usa as circunstâncias para nos moldar, purificar e nos aproximar ainda mais dele. O caminho da confiança pode ser estreito, mas é seguro. Nele encontramos direção, descanso e comunhão verdadeira com o Pai, mesmo em meio às pressões da vida. Diante de tudo isso, somos convidados agora a responder com oração. Pai eterno, reconhecemos que a nossa ajuda vem somente de Ti. Quando o medo tenta nos paralisar e a pressão nos empurra para o controle, escolhemos levantar os olhos e confiar. Ensina-nos a buscar Tua presença antes de qualquer decisão. Guarda nosso coração para que não seja dividido entre a fé e a autossuficiência. Queremos depender de Ti em cada passo, em cada escolha e em cada batalha. Senhor, corrige nosso foco quando ele se desvia. Fortalece-nos para permanecer firmes quando a resposta demora e para esperar quando o caminho não está claro. Declaramos que o Senhor é nosso refúgio, nossa força e socorro bem presente. Sustenta-nos nos dias difíceis e não permita que repitamos erros do passado, colocando pessoas ou estratégias acima de Ti. Hoje escolhemos Te buscar primeiro, confiar plenamente e descansar na Tua fidelidade. Que nossa vida seja marcada por uma fé constante, um coração rendido e uma confiança inabalável no Teu cuidado. Se você tem algum pedido de oração, escreva nos comentários, nós vamos orar por você. E se esta oração falou ao seu coração, inscreva-se no canal agora para continuarmos orando juntos todas as manhãs, fortalecendo a fé e caminhando debaixo da proteção de Deus. Amém.